Então, ele fazia o quê? O plano espiritual pegava o fluido de pessoas que estavam na plateia, ou então no caso, aguardando a sua vez, fazia o processo todo que chama-se de ectoplasmia, né? Pegava todos aqueles fluidos e levava o medicamento para a pessoa que precisava. E o paciente está se achando, mas não estava oferecendo mais nada. Ao contrário, ele estava sendo isolado para que ele não contaminasse as pessoas. O plano espiritual é uma coisa que a gente não tem nem noção, é que nem eu entender a intelectualidade de um professor de doutorado, mesmo numa área que eu atuo, em psicanálise, por exemplo. Eu não tenho consciência de que um professor de doutorado em psicanálise tem a capacidade. Então é isso que nos acontece. Então, nesse processo de reencarnação, o que acontece? Vamos ver então uma fase que todos nós passamos na fase de transição de umbral. Vocês imaginam, estou no plano espiritual, estou tranquilo, sem a vestimenta física, já me adaptei, já estou adaptado no mundo espiritual, já passei por essa fase do umbral. Como eu disse aqui, ninguém vai comer grama lá não. Nós estamos, a transição de... O que é a transição nossa quando desencarnar? Quem imagina? O que é? Quando a gente desencarnar, qual é o nosso umbral? Nossa transição, nossa transformação, qual é? É a aceitação, né? Porque a gente parte deixando marido, esposa, filho, o emprego que eu adquiri agora, caramba, agora que eu vou ser promovido, que eu ia ter tudo que eu tinha, meu carro do ano, eu desencarno, ora. Ou então eu passei a minha vida toda guardando dinheiro para aproveitar a minha velhice através da aposentadoria, já tinha planejado viagem para a Itália, para Roma, e de repente eu desencarno. Pô, mas que Deus é esse? Agora que eu ia fazer? E olha que eu sou espírita, hein? Eu não faltei um dia no centro, eu ia no centro ajudar uma pessoa, não sei o quê. Quando eu falei assim, não, agora eu vou para o centro, eu vou viajar um pouco, vou descansar, e eu desencarno, então infarto, caiu tudo morro. Quem que aceita isso? É o umbral, é a transformação, transição. Então eu passo desse período numa transição. Por eu ser uma pessoa boa, eu não vou para lá comer crema, não, eu vou transicionar, vou viver em nosso universo, só que numa fase diferente, com pessoas nos apoiando. Então nesse processo, é um processo inicial. Quando a gente vai encarnar, vamos encarnar, oba, vou encarnar, que maravilha. Só que como é que é a nossa encarnação? Uma célula, né, um esperma masculino, um óvulo feminino, uma célula chamada zigoto, que se une, né, uma célula unicelular, aí dela sai duas, de duas sai quatro, de quatro sai assim por diante, até formar o feto. E todos nós sabemos que o espírito, que o perispírito é a forma da forma. Então o perispírito, o espírito através do perispírito, está começando a tomar conta de cada uma daquelas células. Imagina essa adaptação como é que é. Lá no plano espiritual é leve, tranquilo, eu começo a ficar preso, travado. Eu começo a ficar com... É como se de repente eu tivesse que colocar um paletó gravata num dia que nem fez agora, 47 graus de calor. A gente começa nessa transição, é uma transição, é um processo de passagem umbralina. Aí eu começo a me adaptar no feto. Estou indo, daí eu chego aos 9 meses. Aí 9 meses, estou tudo bem bom, está tudo quentinho, né? Estou me alimentando de graça, estou passeando de graça, a mamãe está alegre porque foi lá na Disneylândia, eu aproveito também porque eu sinto a felicidade dela, está tudo bem aqui dentro. Aí eu tenho que, aí eu vou e caio para fora. Chegou a hora. É outra transição. Eu estava tão bem lá dentro, por que me jogaram para fora daqui do meu cantinho quentinho? É gente gritando, é gente, uma barulha danada, é um cara que enfia um negócio no nariz, e começa o processo de desenvolvimento do órgão. E gente, entenda assim, um processo de umbral muito difícil é o crescimento. Crescer dói. Dói. Vocês imaginam uma criança que tem 50 centímetros, começa o desenvolvimento orgânico. Começa a doer muito, por isso que a criança chora.
ela chora de dor, ela chora de frio, ela chora de calor, ela chora porque não sabe falar. E nós, o que a gente faz? Chá. Ah, está com fome, mamadeira, mas acabou de comer, não é que é guloso. Toma mamadeira, toma chá, toma isso aqui, não sei. E ela começa a comer. Aí o que ela associa? Que quando tiver dor, faz o quê? Come. Esse porquê que quando tem ansiedade a gente come que nem um louco. Porque é um preenchimento. É o primeiro preenchimento nosso, é esse. Depois desse preenchimento vem cigarro, vem droga, vem sexo, né? Um vazio existencial. Mas isso é um outro assunto. Então ela nasce, aí começa o novo umbral dela. Né? Aí ela tem uma pausazinha nessa fase aí dos 2, 3 anos de idade, que está vivendo, relembrando, então é um período de uma paz, né? É como se você subisse uma estrada e de repente tem um acostamento para você descansar. É um momento de descanso. Aí os 7 anos é uma das fases mais difíceis nossa, do espírito. É o momento em que você está reencarnando. Você deixou de ter o apoio vibracional, intelectual e até espiritual. Falou assim, agora você vai andar sozinho. É que nem andar de bicicleta, né? Você segura no banquinho do filho, vou largar, aí você larga, ele balança, né? Agora estou por minha conta. É o medo. Nessa fase é a fase do medo. Porque as respostas que eu queria eu não tenho mais. E se tenho, está mais difícil de entender essas respostas. Então é uma nova transição, é um novo processo umbralino. Está vendo como a gente vive o umbral? Por que umbral? Lembra? Soleira, transição, ressignificação. Né? Então umbral é tudo isso. Esse processo. Aí vem o quarto enfrentamento. É a adolescência ou aborrecência. Por que acontece isso? Porque nesse momento em que o espírito fala assim, agora as decisões são minhas, não é assim? Eu quero errar. O senhor errou? O senhor não errou? Por que vai me deixar errar? Eu quero errar. Ele fala isso só como desabafo, mas ele não quer errar. Só que os conceitos dele são diferentes. O que ele faz nesse momento? Ele pega tudo aquilo que está no caráter dele, como espírito, e avalia com tudo aquilo que a personalidade do pai e da mãe, das referências sociais, mostram para ele. Então ele fica assim, essa presta, essa não presta, essa presta, essa não... Bom, presta, não presta. Ele entra em conflito. E aí, eu vou dar uma fugidinha rápida, porque eu acho importantíssimo. Nós, pais, nesse momento, nos tornamos ausentes. Oi, vem, oi. Será que vai passando agora? Mas não. Viu? Nesse momento, nós nos tornamos pais ausentes. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados em dar para eles aquilo que vocês não querem. Eles não querem coisas. As coisas que eles estão recebendo, eles aceitam. Por quê? Porque aquilo é preenchimento do vazio que eu deixei. Porque quando eles vieram nesse período antes da pré-adolescência, um pouquinho antes, nos mostrando algo que eles achavam importante, a gente não tinha tempo para ver, porque nós nos preocupamos conosco. Quando eles tinham um problema de transição dos 12, 13, 14 anos de idade, que tentavam passar as preocupações, os medos, as inseguranças da época de 7 anos de idade, a gente não tinha tempo para ouvir. Nós estávamos ocupados com outras coisas. E eles se perderam. E diz um ditado que fala, se eu não cuidar do meu filho, a sociedade cuida. E se nós dermos sorte que a sociedade que vai cuidar é uma sociedade não trevosa, maravilha, que hoje está difícil, que tem 200 milhões de espíritos que foram, ou seja, segundo o Paulo Divaldo, os umbrais estão fechados.
Os espíritos que estavam lá vieram para cá, porque é a famosa segunda oportunidade. Estão tendo uma nova oportunidade, né? Então, se nós damos sorte, está tudo bem, se não, está tudo errado. E a gente começa a lamentar, né? Então, essa fase do jovem é importantíssima na nossa vida, porque aí é a pior fase que tem de nossas vidas como pais, como os avós, e a pior parte da vida deles como filhos, porque nessa fase o que acontece chama-se reeducação. Educar é difícil, é tão difícil que muitas vezes nós negamos essa fase, mas reeducar é quase impossível. Sabe por quê? Quase impossível? Porque ele só vai mudar se ele quiser. Se ele quiser. Se eu tiver poder de convencimento e me ressignificar na minha parte de umbral. Olha um outro umbral de novo aí, gente. Porque assim, o meu umbral é o que? Eu achar que eu estou certo, o caminho é esse, e de repente eu acordo que eu estou errado. Eu vou ter que ressignificar, eu vou ter que me mudar, e contra todos os meus conceitos que eu cristalizei, para poder, se verdadeiramente eu quiser, modificar, ajudar meu filho a modificar. Sabendo que tudo que eu fizer não vai adiantar nada, porque depende exclusivamente dele. Isso é muito doído para nós como pais, como avós. É muito doído. E me diga, isso não é umbral? Qual é a diferença de andar no solitário, comendo terra, e nós sofrermos emocionalmente ao ver aqueles que amamos fazendo coisa que não queremos, ou vendo eles sabendo que o caminho que eles estão seguindo é o caminho da dor? Dói muito mais em nós, não é assim? Que é um umbral pior do que esse? E se nós queremos um local, não, mas eu quero um umbral para mim local, me arruma um local que seja um umbral aqui na terra, né? Diz um, não tem não? Rio de Janeiro, né? Não muda o Rio de Janeiro? Não muda. Ah, mas São Paulo também está. Mas Rio de Janeiro está perdido. A Síria, Coreia, China, matando pessoas, crucificando pessoas, os cristãos. A Síria, matando crianças, como se fossem animais, mesmo. Pior, aqui a gente se preocupa com o cachorro, lá eles matam crianças. Nordeste, crianças comendo barro, porque não tem o que comer, papelão. Isso não é umbral para aquela mulher, para aquela mãe, ver aquele filho comendo papel? Como é o nome disso, se não é umbral? O que é pior? Então, esse é um período muito difícil em nossas vidas. E finalmente, né, vou encerrar, e finalmente é a nossa fase, que é quando amadurecemos. Nós amadurecemos. E não existe dor maior do que nos decepcionar com nós mesmos. Não é assim? Amadurecemos, olhamos para trás, não construímos nada, achamos que não construímos, porque todos nós constroímos. Não existe essa regressão no processo evolutivo. Só que nós nos cobramos dizendo que não. O que nós temos para oferecer, o que nós fizemos até agora, tudo que eu fiz não valeu de nada. Entramos no processo umbralino forte da depressão. O depressivo é um morto-vivo. Estou mentindo? Não é isso? Ele não vive e não quer viver. Se isso não é umbral, eu não sei o que é. Tanto é umbral que hoje, a cada 25 segundos, alguém tenta se suicidar no mundo. 25 segundos. A cada 40 consegue. A cada 40 segundos uma pessoa morre, suicida.
Imagina esse tempo que eu estou falando aqui, quantas pessoas não se suicidaram nesse mundo. E o que é pior, crianças de 9 anos de idade, 10 anos de idade, em alguns países 7, 6 anos de idade. Isso não é umbral? Será que nós precisamos morrer para viver no umbral? A pergunta é essa. Será que para vivermos no umbral nós temos que morrer? Agora eu vou curtir minha vida doidada porque eu vou para o umbral mesmo? Será? Será que nós estamos vivendo? Será que o umbral não é que nós viveremos? Não é uma extensão do que estamos vivendo? Por isso que nós temos que fazer a mesma coisa que Saulo fez, que virou Paulo. Saulo, dizem que ele perseguiu os cristãos, né? Eu sou um pouco mais drástico, eu acho que ele era um assassino de cristãos, né? Ele matava cristão, criança, velho, adulto. Só que quando ele encontrou Jesus, ele simplesmente não começou a se lamentar e sofrer por isso, não. Ele falou, parou. Quanta besteira que eu fiz, mas não tem problema. Rabi, que é mestre, né? Que queres que eu faça? Ele falava, vá e divulgue o meu evangelho. Falou, está feito, hashtag estou indo. E foi, sem olhar para trás, ressignificou sua vida. Então ele vivia no umbral. Saulo vivia no umbral. Dentro dos conceitos religiosos dele, vivia no umbral. De repente ele falou assim, parei, vou mudar. Essa transformação de Saulo para Paulo, ele ficou 3 anos no deserto, ressignificando sua vida. Ou seja, durante 3 anos, foi o umbral de Saulo, se ressignificando, se mudando. E o que nós precisamos fazer? Se não estamos satisfeitos com a vida que temos, se estamos sofrendo, se estamos perdidos, vamos parar. Na hora, agora, já. Eu não estou satisfeito, eu não quero isso para mim. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou entrar num processo umbralino. Olha que loucura. Processo umbralino, não de sofrimento. Porque umbral não é sofrimento. Umbral é transformação, é mudança, é passagem. Só que nós cristalizamos essa mentalidade do inferno. Então vamos nos umbralizar todos os dias, nos transformar, nos modificar, para que a nossa vida mude. Nossa vida não vai mudar se nós não mudarmos as nossas decisões. Não adianta nada eu ficar lamentando e não mudar no caminho. E prometo que essa vai encerrar mesmo. Eu conto sempre essa história. Eu conto primeiro para mim, né? Mas vocês, graças a Deus, são surdos, vão escutar. Talvez até já tenha falado dessa história aqui na casa. Um caixeiro viajante passava todo dia por um posto de combustível, que ele ia de uma cidade para outra. Nesse posto ele escutava um cachorro chorando todo dia que ele passava. Aí um dia ele aumentou, ele não era se envolver com a vida de ninguém, mas aumentou, chamou o dono do posto, falou assim, olha, se eu desculpar, eu trago com o senhor, mas todo dia eu passo por esse cachorro aí chorando. O que está acontecendo com ele? Está doente? Não, o cachorro é super sadio, corre o dia inteiro para lá e para cá. Então por que ele chora todo esse horário? É que ele vai se deitar. Ué, mas, não, sabe o que acontece? Ele é muito teimoso, ele é muito turrão. Então tem uma tábua de uma madeira que tem um prego bem na ponta, assim, justamente onde ele deita. Ele vai lá dentro em cima do prego e começa a chorar. Aí o cara fala, pelo amor de Deus, isso não ajuda ele não, pô, ele quer, eu não vou interferir, que é o certo, que nós temos que fazer. Nós temos que orientar, mas jamais se envolver com as pessoas. Orientar sim, decisão da pessoa, inclusive nossos filhos. Nós temos que amparar, mas orientar, mas não tentar mudar a vida deles. É mesmo, mas a tábua é muito grande. Por que ele não vem mais para cá? Ele é assim mesmo, ele é sistemático, ele está ali. Tá bom, tudo bem, concordo com o senhor, mas não é uma questão de posição, está doendo. E ele está chorando. Aí ele riu e falou assim, olha,
está doendo o suficiente para reclamar, mas não o suficiente para mudar. E nós somos assim. A gente reclama de tudo e de todos, mas nós não mudamos. Minha vida está uma droga, meu emprego não presta, meu marido é um saco, minha mulher é muito chata, mas eu não mudo. Então vou continuar com o emprego uma droga, mulher chata, filho mal criado, porque eu não mudo, não é as pessoas. Os problemas não estão nas pessoas, estão em nós. São os espíritos individuais e únicos. Então só depende da gente, tá bom? Então, ressignificando o umbral, eu desejo um umbral feliz para todos vocês. Que vocês tenham um umbral da felicidade. Que consigam de alguma maneira, esse é meu umbral. O pessoal da hora de parar. Que a gente consiga realmente se modificar. Tá bom, gente? Eu vou fazer uma prece de encerramento, se vocês me permitem. Prometo que é 2 minutinhos. Tá bom? Então vamos relaxar e aproveitar a presença desses amigos maravilhosos que aqui estão. Nossos protetores, nossos guardiões, nossos familiares estão sorrindo, felizes, com certeza que nos encontraremos mais tarde. Lógico, eles lavam as casas, a gente só vai de roupa, a gente não vai morrer aqui não. Então, agradecer esses amigos maravilhosos, aos trabalhadores dessa casa, essas irmãzinhas que correram o tempo todo, nos magnetizando, harmonizando os nossos chakras. Agradeço também a todos aqueles que me auxiliaram dentro das minhas limitações. Agradeço as correntes médicas que aqui estiveram presentes, estão ainda presentes. A doutora Bezerra Menezes, a Luiz, Ronaldo de Carvalho e tantos outros que no anonimato nos auxiliaram. Agradeço a corrente maravilhosa de magnetizadores desta casa, por tudo que nos deu, tudo está dando, tudo dará. E vamos, nesse momento, eu peço respeitosamente a vocês, que vocês aproveitem essa luz. Existe uma luz, um vórtice de luz, no sentido horário, com várias cores, porque essas cores, de acordo com a necessidade de cada um, ela está sobre o seu coronário, ou seja, no alto da cabeça. Ela está envolvendo cada um de nós lentamente, nos fortalecendo, nos revigorando, harmonizando os nossos chakras, todos os chakras do organismo, as nossas células, dando a cada uma delas a energia que se faz necessário. E essa energia que nós estamos, cada um de nós, com uma luz poderosíssima, cada um dentro de uma tonalidade de acordo com o seu campo eletromagnético, nós vamos oferecer essa energia mentalmente a partir da nossa casa. Vamos nos ver entrando em nossos lares, abrindo a porta como é de costume, e ao entrarmos, quando olhamos para dentro, essa luz entra primeiro, invade todo o ambiente, envolvendo as pessoas que lá estão, envolvendo até mesmo os nossos animais, os nossos vegetais. E não só isso, essa energia, essa luz é energia pura, vinda a banda de Jesus. Ela impregna nas paredes, penetrando entre os átomos que são as paredes. E lá ela remove todas as egrégoras, miasmas, energias deletérias, desintegram completamente formas, pensamentos negativos. E se algum irmãozinho lá desorientado que está, não será expulso, será carinhosamente auxiliado a se deslocar. E aqueles que resistirem estão sendo sedados, colocados em macas e levados a instituições de auxílio e recuperação. Nosso lar, hoje, agora, nesse momento, e assim será, um local de muita luz mesmo. Tanta luz que está se expandindo aos nossos vizinhos, ao nosso quarteirão, ao nosso bairro e assim por diante. E tudo isso que estamos recebendo, nós te agradecemos, Senhor, meu Deus. Meu irmão, nosso irmão querido, Mestre Jesus, Maria, que simboliza o amor fraternal, a nossa mãe espiritual, José, patriarca e protetor dos lares, aos nossos queridos amigos que estão sempre ao nosso lado,
tanto amor e tanta abnegação. E também agradecemos nesse momento a cada um de nós, agradecemos a cada uma das nossas células, animáculos inteligentes, como diz André Luiz, pelo trabalho contínuo e constante para manter a vida orgânica. Agradecemos aos nossos órgãos, os nossos anticorpos, nosso baço, de todos os sistemas endócrinos responsáveis pela ampliação dos anticorpos, que nesse momento, junto com esse plasma universal, fluido cósmico universal, nos dá ainda mais vitalidade para combater todo e qualquer tipo de enfermidade. Mais uma vez, a minha gratidão a tudo e a todos e a cada um de vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por hoje e hoje. Pela paciência de vocês, eu vou... Quem faz aniversário nesse mês de fevereiro? Tem alguém?